E uma das propostas para diminuir os gastos públicos e mudar o modelo de previdência social é mudar o modelo de previdência social no Brasil. A proposta de reforma ainda está em estudo, mas já deixa muita gente preocupada. Vamos ver como é a previdência hoje. Pela lei atual, para se aposentar, a mulher deve ter contribuído para a Previdência por 30 anos. Para homens, o tempo de contribuição é de 35 anos. O cálculo do benefício é feito levando em conta também a idade do segurado. Podem se aposentar mulheres com mais de 60 anos de idade, com 15 anos de contribuição, e homens com 65 anos de idade, mais 15 anos de contribuição. Mas para aposentar com o salário atual integral é válida a fórmula 85-95. Vamos explicar. Para a mulher, a soma do tempo de contribuição mais a idade deve ser 85. Para homens, essa soma deve dar 95. Atualmente, o valor do benefício é indexado ao salário mínimo, ou seja, toda vez que o salário aumenta, a aposentadoria tem reajuste automático. A lei ainda prevê pensão por morte aos dependentes do segurado. E para falar sobre o que deve estar reservado aí aos brasileiros quando o assunto é previdência social, eu converso agora com Alan Rocha, que é presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário. Oi, presidente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lira, tudo bem. E aí, mais mudanças aí pela frente? Foi noticiado na imprensa que a reforma da Previdência seria apresentada essa semana pelo governo. Até então, nós temos algumas especulações e algumas certezas. Sobre a questão da idade mínima, que para se aposentar vai ter necessariamente ter uma idade mínima tanto para o homem quanto para a mulher. Isso já é algo que pode ser concreto, acho que é algo que já vai acontecer, que seria a idade de 65 anos, e tirar a indexação do aumento do benefício previdenciário, que é acima do salário mínimo, ao reajuste do salário mínimo, que sempre acontece no mês de janeiro de cada ano. Isso, as pessoas estão ansiosas, né, em relação a essas mudanças que podem ser apresentadas, inclusive, esta semana. A gente vai acompanhar agora uma pergunta da dona Romilda Abraão. Olha só. Como ficaria a aposentadoria com a criação de idade mínima? E aí? Na verdade, a idade mínima, o que ela busca? Acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Porque, como falou bem ali no início da reportagem, a mulher aposenta com 30 anos de contribuição e o homem 35, independente da idade. Instituindo uma idade mínima, essa aposentadoria vai deixar de existir. Ou seja, só vão aposentar aqueles que tenham aquela idade mínima. É algo que já acontece no mundo inteiro. Somente Brasil e Venezuela que ainda não se tem na sua legislação a idade mínima. Isso pode acabar com essa questão de, por exemplo, algumas pessoas se aposentando aos 54 anos e ainda com muito tempo ainda de vida produtiva? Sim, vai acabar com isso. Isso deve ser... Instituindo a idade mínima, ninguém aposenta antes daquela idade mínima. Isso se falando de benefício programado, né? Que hoje nós temos 3, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e a Fórmula 8595. Ok, tem mais uma pergunta, Alan, vamos lá. É do senhor Abrão Alves de Carvalho. A reforma vai alterar quem já é aposentado ou recebe pensão? Ixi, essa questão da pensão, todo mundo aí querendo saber. Exatamente. A reforma ela não vai atingir, e isso é uma questão até de direito adquirido, os benefícios que já foram concedidos. Quem já está no gozo de um benefício, ele teve aquele benefício na vigência de uma legislação, quando aquela legislação ainda existia. Se houver uma reforma e acabar, um exemplo, com a aposentadoria por tempo de contribuição, quem já é aposentado por tempo de contribuição vai manter o seu benefício. Tá garantido. Não precisa ter medo disso. E, inclusive, aqueles que já estão no mercado e muito próximo de se aposentar, vai ter uma regra de transição também. Isso está sendo muito discutido. Isso aí é um medo de muita gente. Não sabemos ainda qual vai ser essa regra de transição, mas um exemplo, na aposentadoria por idade, quando se instituiu ela com tempo de contribuição de 15 anos em 1991. Foi-se uma regra de transição que ela durou de 1995 até 2011. Então, certamente agora também, até para que o sistema seja justo, tem que também existir uma regra de transição. E existe também uma possibilidade de daqui 20 anos isso passar para 70 anos? Ou acontecer uma outra mudança? Tem como prever tão distante aí? Pode até trazer, nós não sabemos ainda se isso vai acontecer, mas pode ser progressivo, né? Assim como a Fórmula 8595, ela é progressiva.
ela a partir de 2018, ela passa a somar 1 ponto até que ela chega a 90/100. É isso aí. Isso reflete a maior qualidade de vida ou a maior longevidade da população brasileira? Sim, o que se discute é isso. A população ela tem tido uma longevidade maior, o brasileiro e o mundo inteiro, a população está vivendo mais e, em contrapartida disso, a taxa de natalidade está diminuindo. Então, justamente esses aspectos, eles têm que ser discutidos para garantir o benefício previdenciário não de hoje, mas do futuro, daqui 35 anos, ou seja, das próximas gerações que vão vir. Ok, vamos lá, presidente. Tem mais uma pergunta agora do senhor Erci Pereira Dias. Como que eu faço para aposentar por idade? O aposentado por idade, no caso dele, o homem, ele pode se aposentar aos 65 anos e tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Se ele atingiu 65 anos antes de 2011, tem essa regra de transição que nós acabamos de falar. Então tem que ter um tempo. O ano em que ele implementou a idade é o tempo de contribuição, que na maioria dos casos, antes de 2011, é menor do que 15 anos de contribuição. Isso tudo será que sai agora? Há quanto tempo que vem sendo discutido isso? Será que esse governo interino vai realmente colocar isso em prática? É o interessante, Lídia, que fala em reforma da Previdência como se nunca tivesse existido reforma da Previdência. Né? Somente no ano passado nós tivemos uma reforma cirúrgica na pensão por morte deixou de ser vitalícia, pensão por morte que não existia carência, passou a ter carência. O auxílio-doença, o valor dele foi reduzido drasticamente, ou seja, ninguém recebe um auxílio-doença que seja superior à média das 12 últimas contribuições. Nós tivemos em 98 a inclusão do fator previdenciário no sistema, algo que não existia. Então, se fala hoje de reforma da Previdência como se ela nunca tivesse acontecido. Foram sendo feitas ao longo dos anos. Foram sendo feitas de forma gradativa, né? E, inclusive, a idade mínima ela já poderia ter sido discutida lá atrás. Hoje, o brasileiro já estaria mais adaptado com isso, já teria um novo planejamento previdenciário. Mas, falar em reforma da Previdência, ao longo dos anos nós estamos sentindo isso. Ao longo dos anos nós tivemos umas grandes reformas na Previdência. Isso está acontecendo no mundo todo? O senhor colocou que apenas 2 países, que é o Brasil, está incluído, que ainda não fez essa série de alterações, mas isso tem acontecido em todo o mundo? A questão da idade mínima, sim. É assim, mas em relação a mudanças na Previdência, até mesmo por causa da longevidade? Sim. O que se discute mais a nível de mundo hoje é a questão da idade mínima. Estabelecer a idade mínima. Na medida em que aumenta a longevidade, aumenta a capacidade de trabalho, a vida produtiva do trabalhador é maior, então, na medida também em que nós temos, na contramão disso, uma taxa de natalidade menor, se há que discutir isso não para hoje, não para falar que está se ajustando às contas de hoje, mas para ajustar as contas do futuro. Para se ter uma noção, hoje nós temos uma média de 3,33 trabalhadores para manter um aposentado. Se continuar essa longevidade e com a redução da taxa de natalidade, nós vamos ter daqui 30 anos 1,77. Então, isso sim é discutir sustentabilidade da Previdência Social. O que não dá para discutir é suprimir outros direitos falando que existe déficit na Previdência, sendo que o sistema de seguridade nós sabemos muito bem que ele é superavitário. Ok, muito obrigada. Isso é sempre aí polêmico, né? Todo mundo quer saber o que está acontecendo, afinal de contas mexe com a vida de cada um de nós e é bom ter o senhor aqui sempre trazendo essas informações. Muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição de vocês. Ok, eu conversei com Alan Rocha, ele que é presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário. Muito obrigada.